Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá, o Imóvel Class TV está no ar com as informações do setor imobiliário para você. A construção de uma nova plataforma de petróleo na região sul do estado está fazendo com que os imóveis supervalorizem. A alta já chega a 300%. Hospitais estão apostando em áreas verdes para auxiliar no tratamento de pacientes e promover o bem-estar aos acompanhantes. E veja também o projeto da arquiteta Suzana Riff Moreira em uma sala comercial de Porto Alegre. E no estúdio, vamos falar sobre as garantias na hora de alugar um imóvel. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. A gente abre o Imóvel Class TV de hoje mostrando as dicas da arquiteta Suzana Eli Riff Moreira. O projeto foi realizado em uma sala comercial da Vinícius Gomes, em Porto Alegre. Nós estamos no Urban Concept, na Carlos Gomes, conjunto 1601. Na verdade, esse espaço todo eram 3 conjuntos. Era o 1601, que era uma porta aqui, 1602 e 1603. Daí, quando veio o desafio de trazer para cá um escritório de advocacia, a primeira decisão assim, foi transformar numa grande entrada, né? Fazer um hall assim, imponente, que já traduzisse o conceito, a história do escritório, né? Então optei por colocar esse mármore Carrara, que sobe a parede e a gente é acolhido por uma grande caixa de madeira. Tá? Essa caixa, na verdade, nas laterais, ela esconde os 2 lavabos, um feminino e um masculino. Né? E aqui é tipo assim, o luxo do espaço vazio. Tá? Que eu optei por deixar uma entrada grande. E inicialmente a gente tinha uma parede aqui então, porque eram 2 conjuntos, então tinha justamente os 2 CDs de distribuição nessa parede, então eu transferi um para cada lado e criei essas colunas onde tivesse escondido um CD para cada lado. Então manteve a individualidade da parte elétrica dos conjuntos e daí aproveitei essas colunas para trazer também um pouco da história do escritório. Essa maquinazinha de escrever era a máquina que o pai do meu cliente trabalhava. Então, isso aqui tem todo um significado. E aqui, do outro lado, tem uma obra de arte que é uma coisa bem contemporânea, bem moderna. Então, a gente tem a valorização do passado e do novo. Os 2 lavatórios, então, fazem parte dessa caixa, né? A parte, então, de serviço, tem um lavatório feminino e masculino. Aqui criei uma bancada onde o cestinho tivesse já embutido, para evitar aquele cestinho de lixo, que as pessoas mais tropeçam, daqui a pouco os papéis ficam se exibindo, que não é o objetivo, né? E ele é bem neutro, é um cinza chumbo, tem muita iluminação externa. E daí foi o único detalhe, cada um tem um quadrinho de Sérgio Lopes, do palhacinho, o masculino é um palhaço menino e o da menina, o feminino, é um palhacinho menina. Todas as peças têm iluminação natural, tá? Aqui, então, quando eu construí essa entrada com esse mármore e a caixa de serviço, nas laterais tem luz natural, né? Existe essa janela com uma floreira embaixo, que é para todo mundo poder usufruir desse luxo que é esse espaço com essa vista, né? Então, todos os espaços. Mas também tem a iluminação que a gente quer charme, né? Então, aqui eu coloquei uma luminária bossa na mesa da secretária, que quando ela não está precisando de luz, a luz sai por cima e fica realmente só uma luz charmosa. E quando ela precisa mais luz, a luminária levanta e ela tem uma incidência maior de luz. Claro que eu sempre prefiro que ela fique assim, né? Com a incidência menor de luz e a luz saindo por cima. Mas, na verdade, ela diz que usa muito assim, porque como é muito claro o ambiente, só de noite que, então, a arquitetura tem que cumprir todas as exigências do cliente e ainda tem que emocionar, né? Então, esse hall se propôs a dar uma emoção.
Mas na prática, o que eu precisava? Eu precisava acomodar todos os móveis que eles usavam numa casa de 3 andares, de onde eles saíram, né, num espaço bem menor. Então a gente negociou o seguinte, que daqui para lá, na parte da diretoria, reuniões, secretaria e recepção, eu traria os móveis antigos que eles já usavam, que são os móveis mais escuros, mais pesados e grandes. As mesas têm 1,90, coisa que hoje, assim, para esses conjuntos é... Então, aqui eu fiz as divisórias, lá foi no outro lado, depois nós vamos ver, deixei o espaço mais aberto possível, né? Aqui, então, eu tratei de acomodar os espaços pensando no aproveitamento dos móveis. Por exemplo, assim, aqui eu tinha que criar uma kitnet, uma cozinha, que o que definiu exatamente o tamanho da cozinha, então foi esse balcão que vinha de lá, que, estava bem, ele definiria bem o tamanho que eu precisaria para o lado de lá da cozinha. E aqui aproveitei a sala de reuniões, né, algumas mexidas em termos de painel, de colocação, coloquei uma luminária mais contemporânea, mas os móveis são exatamente os mesmos que eles tinham lá. A gente colocou só uma cortina rolô, que não, na verdade não tranca a vista, né? Dá uma permeabilidade, mas quando quiserem assistir uma projeção, uma coisa, resguarda um pouco, porque é bem iluminado. E essa iluminária, que é, quando estiverem trabalhando, uma luminária de charme, porque a luz é tudo, né? A luz traduz muita coisa, assim. Essa aqui é uma das salas onde aproveitamos os móveis já existentes. Então são aqueles móveis escuros, mais pesados, numas salas não tão grandes quanto de onde eles vieram, né? Então o que eu fiz aqui? Vamos colocar tapete claro, um quadro bem iluminado, né? E daí quebrou, deu um contraponto, uma iluminação bem rica e acho que a coisa funcionou. Aqui, então, eu estou no lado contemporâneo, né? Aqui o desafio era acomodar 7 advogados num conjunto, porque isso aqui, na verdade, é o conjunto 1601, tá? Então, nós optamos por uma linha mais contemporânea de móveis. A gente tem uma ilha, onde trabalham 4, e aqui mais 3 mesas, tá? Aqui o grande desafio foi porque, como as lajes desses conjuntos eram laje zero, a gente não tinha contrapiso para embutir fiação, cabos de rede, então a gente tinha que fazer tudo pelo forro. E como eu queria uma ilha, como é que eu vou descer? Então a gente fez descer tudo pelo aquele tubo, como se ele fosse a estrutura da ilha, mas na verdade ele está descendo toda a parte de rede, de lógica, tudo desce por aquele tubo. Daí tem um rebaixo em função de ar-condicionado, de luminárias. Depois de procurar e achar o imóvel ideal, quem pretende alugar uma casa ou apartamento enfrenta um outro problema. São as exigências do locador ou da administradora do imóvel para efetuar o contrato de locação. Existem várias opções de garantias, como seguro-fiança, a caução ou um fiador. E esse é o nosso assunto desse sábado aqui no Imóvel Class TV. Quem está conosco para esclarecer essas dúvidas é o Regis Scalari, diretor de locações da Guarida Imóveis. Tudo bem, Regis? Bem-vindo. Tudo bem. Bom, muita gente reclama quando vai alugar, que tem uma certa burocracia, que é meio complicado, mas é uma garantia importante para os dois lados. Eu acho que tem um contrato certinho, né? Sim. O processo de fiança locatícia, o processo que garante o processo de aluguel, ele é muito importante para os dois lados. Pensando como proprietário, ele garante a relação de pagamento, né? E como inquilino, qualquer contratempo que possa haver no meio do caminho também garante o cumprimento daquele pagamento, daquele aluguel, né? Para que o inquilino possa continuar morando ou no momento de uma desocupação. Aliás, sobre esse assunto de aluguéis, né, Regis, tem muita gente que às vezes quer fazer um aluguel, quer efetuar um aluguel sem intermediário, né, direto, ou com quem vai alugar, né, a pessoa tem um apartamento, quer alugar direto ou vice-versa, né. Mas é ruim isso, né, quer dizer, está se correndo risco ali, né. É ruim. A partir do momento que um proprietário busca a alocação direta de um imóvel, ele está no risco, porque é onde não existe nenhum contrato, né? E um contrato feito por uma administradora, onde existe um embasamento jurídico,
adequado para poder garantir o processo de locação. Tanto o inquilino quanto o proprietário estão no risco, mas o risco ele se transfere, a maior parte, para o proprietário, porque é quem pode ficar sem receber o aluguel, fica à mercê de uma tentativa de um despejo, mas que não existe nenhum contrato onde isso foi assinado, e o risco ele se transfere todo para o proprietário, né, onde por um percentual que a administradora cobra para administrar esse imóvel, ele não quer pagar e entra num risco muito elevado, né, que não vale a pena hoje. Na verdade, uma economia que pode acabar saindo muito caro, né? Com certeza. Quais são os problemas mais comuns em situação de aluguel, com uma administradora intermediando mesmo? No processo de locação, assim, o processo de entrada de um inquilino em relação a uma locação, não existem problemas porque é muito bem feito a análise cadastral daquele inquilino, né? Existem as modalidades de seguro que garantem o processo de locação e que deixam o processo muito claro, e a entrada ele não existe problema. O momento onde existem alguns problemas é no momento de manutenção de um imóvel, onde se divide a responsabilidade, ora é do inquilino, ora é do proprietário, e aí tem que ser analisado caso a caso, certo? E no momento da desocupação, onde o inquilino muitas vezes não verifica a vistoria inicial do imóvel, e aí no momento de desocupar ele não concorda com algumas coisas que foram ali colocadas, e aí ali se trava às vezes uma discussão sobre o processo de desocupação, o que estava escrito e não estava devidamente adequado no momento que o inquilino entrou no imóvel, e ali pode se travar um processo de discussão, mas que a gente procura sempre solucionar. Bom, hoje nós estamos conversando aqui no Imóvel Class TV com Regis Scalari, diretor de aluguéis da Guarida. Nós estamos falando sobre aluguel de imóveis e sobre as opções de garantia desses aluguéis, como fiador, seguro-fiança e até um novo sistema que está sendo utilizado. E a gente vai entrar em detalhes logo em seguida, quando a gente seguir esta entrevista. Não saia daí.